Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Aoni e o tema de nossa aula de hoje é as greetings, os cumprimentos. Vamos estudá-los de maneira formal e informal. Estão preparados? Pegue seu materialzinho e vamos lá. Pessoal, na verdade, vocês sabem o que são as greetings? As greetings são os cumprimentos em inglês. Existem duas formas básicas de cumprimentar as pessoas, de maneira formal e informal. Esse conteúdo já foi temática de nossas aulas anteriores, mas vamos estudá-lo novamente? Vejamos os exemplos a seguir. Vejamos aí na telinha uma situação em que há o diálogo entre duas pessoas. A moça diz o seguinte: How have you been, James? Como você tem ido, James? E James responde: I have been good. Thank you, Paulo. Eu tenho ido bem. Obrigado, Paulo. Então percebemos que nesta situação nós temos uma linguagem formal, uma linguagem em que há um cuidado na fala. Além desse exemplo, nós temos outras situações de fala, de cumprimentos de maneira formal. Nós temos How are you? Como vai você? How do you do? Como você está? How have you been? Como você tem estado? Então, estas situações, essas possibilidades de fala, são situações formais. Além destas, nós temos outras possibilidades de conversa, de cumprimentos. Na segunda situação, temos aí Paula conversando com James. Uma outra situação, a despedida. Pleased to meet you, James. Pleased to meet you, to Paula. Satisfeito por conhecê-lo, James. Satisfeita por conhecê-la também, Paula. Nestas duas situações nós temos aí uma espécie de despedida, de maneira formal. Temos outras situações. Nice to meet you, bom em conhecê-lo ou conhecê-la. Glad to meet you, alegre em conhecê-lo. Pleased to meet you, prazer em conhecê-lo. Então são situações formais de cumprimentos, início e fim de fala, de maneira formal. Além das greetings formais, as maneiras de cumprimentos em que nós utilizamos uma linguagem mais polida, mais cuidadosa, nós temos a linguagem informal. Usamos uma linguagem informal, uma greeting informal, com pessoas de nosso convívio, pessoas mais próximas, como amigos, familiares ou alguém dos quais nós somos íntimos. Na telinha nós temos algumas situações de greetings que são utilizadas no ambiente informal. Nós temos Carlos e Pedro conversando, eles se cumprimentam. Pedro diz o seguinte, Long time no see, Carlos. Muito tempo não vejo, Carlos. E Carlos responde a Pedro: What's up, Pedro? O que está acontecendo, Pedro? Como estão indo as coisas? Então, percebemos nesta situação em que eles falam de uma maneira mais despojada, mais íntima, por se conhecerem. Além dessas situações, nós temos outras colocações. Temos a própria situação vista no exemplo. Long time no see, quanto tempo não vejo. What's up, e aí. What's up new, e as novidades. How are you feeling? Como estão as coisas. How is it going? Como estão indo as coisas. Então percebemos que estas colocações são utilizadas de maneira informal. Então, pessoal, percebemos que as greetings, os cumprimentos, eles podem ser utilizados de maneira formal ou informal. A maneira formal, a linguagem formal, é utilizada quando nós temos uma cautela, um cuidado maior na fala. Quando nós falamos com pessoas desconhecidas ou com um nível de escolaridade maior ou alguma titularidade. Já a linguagem informal é uma linguagem mais debruçada, não tão cautelosa. Nós utilizamos a linguagem formal com amigos, familiares ou pessoas que temos uma certa intimidade. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre as greetings? Então, acompanhe esses materiais, estude com o professor em sala de aula e, se possível, deixe aqui suas experiências no comentário. Até a próxima!